hoje nós temos muitos assuntos, inclusive Sérgio Augusto falou de alguns, Bob tem algumas coisas, mas como a antiguidade ainda é posto, antiguidade e sabedoria, o nosso queridíssimo Jean de Freitas bota a bola para rolar neste gramado que nós estamos. Diga aí, Jânio. Eu apenas darei boa tarde e alguma notícia do Rio, antes que você o ataque. O dia é muito bonito, abriu muito tempo, que ontem estava feio, mas essa abertura também promete um pouco mais de frio. Não há nuvens aí para conter o calorzinho da terra e tal. Enfim, deve fazer uma tarde boa para tomar um café com bolo, conversar um pouco. Bob ri. Café com bolo foi alguém que diz que ficaria ela muito feliz na vida se tomasse um café com bolo com você, Jânio. Por isso que eu estou rindo. Pois é. Podemos saber quem é? Ou... Eu enviei a mensagem para ele. Ah, tá. Então. Agora, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Rio de Janeiro, tem muitas coisas, inclusive, rapaz, uma coisa fantástica que é tanto governador na cadeia ou perto da cadeia. Mas, Sérgio Augusto, bom dia, Sérgio, como vai você? Eu não estou tão bem quanto você, mas me esforço. E está um dia lindo, o Jânio tem toda a razão, ele sabe olhar a paisagem. Deve estar em torno de volta de uns 30 graus, pouco menos, 26. Está uma delícia. É a perfeição absoluta a temperatura aqui no Rio. E o dia ensolarado lindo, né? Pois é, e Sérgio vai conversar daqui a pouco com a gente sobre o último livro de Chico Buarque de Holanda. E agosto, ele também vai falar esse negócio de agosto, meio do desgosto, né? Nós na política brasileira... Que está começando hoje, né? Pois é. Na política brasileira e mundial também, porque foi em agosto que 2 bombas atômicas foram lançadas no Japão. Que tem suicídio de Getúlio, etc. Não, mas... A Cleópatra se suicidou em agosto, há muito tempo, né? 30 anos antes de Cristo. Mas, olha, o que tem desgraça nesse mês de agosto, ao longo da história, é impressionante. A fama não é gratuita. Diga aí pra gente. Vamos entrar nesse assunto aqui que é interessante. Então, já estamos em agosto, começa, Sérgio. Pois é. É o mês do cachorro doido, sabe? É o mês do cachorro doido também, porque há uma tendência dos cães pegarem raiva em agosto. É o mês de chuva de meteóritos, entendeu? É uma loucura, meu. O que tem de desgraça? No Brasil, nós temos uma grande desgraça histórica, que foi o suicídio do Vargas, em 24 de agosto de 54, que marcou a história do Brasil para sempre, né? Você teve Hiroshima, você teve Nagasaki, você teve a destruição de Pompeia, a erupção do Netuno, do Vesúvio, a erupção do Vesúvio, e no mesmo dia que Getúlio se matou, no 24 de agosto. Você teve a ocupação de Roma pelos visigodos, uma desgraça atrás da outra. E teve o rei Sebastião, e começou a batalha de Alcácer Quibir e ele sumiu. Isso é outra coisa que marcou profundamente, para sempre, a história de Portugal. E teve também a renúncia de Jânio Quadros. Teve. No dia 25 de agosto, dia do soldado. Teve o pacto do Stalin com Ribbentrop, com os nazistas e a União Soviética,
que desmantelou boa parte dos partidos comunistas, né? Houve uma cisão depois desse pacto. Isso também é uma data sinistra, né? Para a esquerda comunista. Ô, Jane, e você Quando- em relação a Um agosto? minuto aí, Mário. Um Hein? minuto, um minuto aí. Quando Diga. nos lembramos da morte de Getúlio, estranhamente nos esquecemos sempre de um acontecimento que devia ter já merecido vários estudos de diferentes pontos de vista, mas nós simplesmente nos esquecemos desse fato que foi muito importante, não só na época, como pelas projeções que fez na atividade política de militares, que foi a República do Galeão, também em agosto, que foi um acontecimento de grande efeito, né? Porque foi uma interferência direta dos militares, no caso da aeronáutica, na política brasileira, e isso se tornou uma constância quase que como interferência natural, legal, aceita por todos, enfim, uma contribuição fundamental para o desvirtuamento da função militar na democracia, com algumas aspas, que sucedeu à ditadura do Getúlio. A República do Galeão, não é? Hein? A República do Galeão, não é? República do Galeão. Jânio, mas se não me falha a memória, já conversamos, na noite do suicídio do Getúlio, você esteve com alguém ali pelas proximidades pouco antes, não foi isso? Foi. Não se podia parar em frente ao Catete, onde se realizaria, e depois se realizou de fato, uma reunião do Getúlio com militares e um ou outro político. E então Armando Nogueira e eu passamos a noite andando na calçada oposta à do Palácio do Catete. Ali era permitido passar, que muita gente ia ou vinha para casa. E nós andamos a quadra a noite inteira, de um lado para o outro, porque com isso nós víamos, éramos ambos repórteres do Diário Carioca, e com isso nós víamos, quase sempre conseguíamos ver quem entrava nos carros por aquele portão lateral do Catete, que dá num belo e, naquela época, inútil jardim. Agora, a República do Galeão, só para situar para os mais jovens, foi em função de que teve o atentado na Rua Toneleiro, que se tentou matar Carlos Lacerda e acertou e matou o major da aeronáutica, Rubens Vaz. Então, a partir daí foi que houve essa predominância da aeronáutica na pressão contra o governo, não é isso, gente? Não foi predominância, foi uma atividade intensa e muito fortalecida pelo prestígio que o brigadeiro Eduardo Gomes tinha na época como udenista, e isso fortaleceu muito a UDN de Carlos Lacerda, a linha lacerdista da UDN, principalmente, que deu origem a esse extremismo direitista vigente até hoje, né?
A origem Entendi. está ali. Não exatamente a origem, já era um segmento, mas, digamos, a origem dessa etapa que começa no pós-ditadura de Getúlio. Mas voltando agora a Sérgio Augusto, essa coisa do agosto ser esse mês do desgosto, como se fala no Brasil, e é uma coisa internacional, isso teve alguma. Como é que surgiu isso? Como é que se juntam todos esses problemas e diz, não, agosto realmente é diferente? Você tem alguma ideia sobre isso, Sérgio? Há quem diga até que suspeite, né, que o suicídio da Cleópatra tenha iniciado essa superstição, entendeu? E o fim de Pompeia, né? A invasão de Roma, a preocupação de Roma pelos visigodos, as tropas inglesas que incendiaram a Casa Branca no começo do século XIX, quer dizer, é uma série de... Já falei do Dom Sebastião Sumi, Alcácer Quibir, você tem Hiroshima e Nagasaki, você tem... O início da Primeira Guerra Mundial começou em agosto, o Muro de Berlim começou a ser construído em agosto, vamos dizer, o começo do auge da Guerra Fria, nos anos 50, exatamente 53, com a derrubada do Mossadegh no Irã. Isso foi a grande jogada da CIA e de Washington. E nós tivemos até o golpe na Dilma e a rejeição da candidatura do Lula. Isso foi fatos mais recentes. Uma vez eu li que o Jaco Estripador inaugurou sua matança serial em agosto. É uma loucura. Claro que tanta gente morreu, como nasce quem não nasce, muitos se nascem, e como diz o português, nascem uns e morrem outros. Sempre teve morte de gente importante. Mas aqui, em relação ao Brasil, você teve JK, Glauber Rocha, Drummond, o Caymmi. Muita gente importante que morreu em agosto, que nós perdemos em agosto. Então, isso vai marcando, né? Entendi. Mas já que passamos aí mesmo, não passando pelo Irã, Jânio e Bob aí, vamos conversar um pouco agora sobre essa situação, o ataque que foi feito por Israel lá matando o líder do Hamas, que estava exatamente acompanhando a posse do novo presidente do Irã. E agora o Irã diz que vai partir para o ataque sério e firme. O que vocês acham disso aí? Vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso? Sim, isso aí é um assunto extremamente importante e vale a pena notar, eu acho, o esquecimento da mídia internacional. Claro que nessas atitudes a brasileira tem sempre uma presença notável, mas o esquecimento de que o presidente empossado agora no Irã, desde a eleição dele no mês passado, é uma figura esquecida da imprensa por uma razão, curiosamente, muito positiva. É que ele disputou como moderado com um linha dura que tendia, o regime iraniano esperava que fosse o eleito. Ele ganhou e então não deu
oportunidade a que o noticiário e comentários tradicionais e tal atacassem mais o Irã, porque foi o moderado, o eleito, e provavelmente não vai repetir a radicalidade, o anti-ocidentalismo dos últimos antecessores. Então, é uma primeira coisa, um primeiro fato a notar, é essa mudança de linha no poder presidencial iraniano. Eu tinha notado isso. Hein? Eu tinha notado isso, sim. E é engraçado, está sendo distribuída uma foto em que Alckmin, o nosso vice-presidente, representando o Brasil na posse, estava sentado 3 cadeiras ao lado do agora falecido chefe do Hamas. E eu recebi aqui nesse meio de comunicação uma pessoa dizendo assim, mas veja que absurdo o PT e o governo do PT lá sentado junto com o terrorista. Isso está rodando muito nas redes sociais da comunidade judaica, que eu tenho recebido muita coisa também. Quer dizer, o cara não deveria ir para a posse. Rapaz, que coisa maluca. É completamente absurdo, porque aparentemente é a proximidade com um palestino e tal. Só que esse lugar não é determinado pelos convidados, é determinado muito previamente pelo governo que convida, que recebe. Claro! Mas tem até a foto aí, por idade. Onde determinaram. Bote a foto no ar aí, por idade, da posse lá. Lá no Cadê? Pois é. Aí, tá vendo? Alckmin de um lado e o já falecido agora do outro. Agora é engraçado outra coisa também, só uma passando assim. Alckmin viaja em aviões convencionais. Essa semana mesmo ele estava num voo de Brasília para São Paulo, Brasília. Uma pessoa passou mal e pediram um médico a bordo, ele apareceu e foi lá ajudar. E eu soube que ele foi para a China, eu vi essa declaração, eu tenho certeza que ele foi para a China, numa viagem anterior, em avião de carreira e não foi em primeira classe, não. Mas... Agora, Bob, você andou fazendo coberturas das eleições na Venezuela. Algumas delas, eu me lembro disso. E queria que você falasse um pouco sobre como é que se processa essa eleição e como é que funciona o sistema, que aqui no Brasil a gente pensa que é igual aqui. Você votou de manhã, de tarde tem um resultado que aparenta que não é isso. Diga aí. Eu acho que é importante as pessoas entenderem o processo mecânico, que o que é decisivo, o que ainda não apareceu até hoje, agora de manhã, são as chamadas atas. Essas atas é que confirmam o que aconteceu ou não. Se houve trampa, se não houve trampa, é a ata que vai dizer. O processo tem 4 etapas de certificação. Vou ler aqui como é que é para as pessoas. Eleitor chega e com o polegar é reconhecido para biometria digital. O mesário confere se é mesmo o eleitor e o eleitor recebe e assina uma lista. Vai para a cabine, vota. Quando aperta, o voto vai para o computador central do Conselho Nacional Eleitoral. Na mesma máquina, na mesma hora, a máquina fornece um comprovante do voto. O eleitor sai da cabine, vai até os mesários e deposita o voto físico numa urna. Aí coloca o dedo mindinho num tubo com tinta. E essa tinta é dura de sair pra caramba. Por quê? Para o cara não votar 2 vezes. O cara não consegue esconder o dedo ali, tá aquela manchona lá que não sai fácil. Em cada sessão, os partidos, como sempre, indicam um observador. Se ele não estiver de acordo com alguma coisa, etc., acontece o barraco, obviamente, a confusão, o protesto, que lá se chama-se saperô. O barraco lá chama-se saperô.
não é comum acontecer, porque é tudo muito vigiado por todos, ao contrário do que você imagina. O CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, imprime as listas quando termina a votação enviada pelas urnas. E as urnas, assim como no Brasil, não estão ligadas à internet. Então, a princípio, não tem como hackeá-las. Elas não estão ligadas ao sistema todo. Com base nessas listas, o CNE, a princípio, já anuncia no domingo quem ganhou. Isso deve ser confirmado na sequência pelas urnas. Domingo, tivemos isso, como em eleições passadas. Aí, as urnas físicas vão para várias salas com os representantes dos partidos e os caras do CNE, as pessoas do CNE, que conferem a urna física checando com as listas, o nome e o voto. Só então são emitidas as famosas e tão aguardadas atas. Só que isso é feito sessão por sessão. Eu acompanhei 3 eleições na Venezuela e todas demoraram 72 horas pelo menos, e todas teve esse mesmo barraco de agora. 3 ou 4 ou 5 dias até as atas ficarem prontas. São 10 milhões de papeletas. Cada votinho tem que ser checado com a urna, etc, etc, etc. E se há erro, tem fiscal lá para chiar, a não ser que o partido não queira mandar. Nas 2 últimas eleições do Diogo Chaves, 3 contando o tal referendo revogatório que ele inventou, que é uma confirmação do mandato, e na eleição de Capriles e Maduro, em abril de 2003, e de novo contra Capriles logo depois, e agora como o Edmundo Gonzalez contra Maduro, houve protesto antes das atas prontas. Esse protesto antes das atas prontas, seja de que lado for, não vale, porque você não tem as atas ainda, você não tem como confirmar o que houve e o que não houve, enquanto não estiver atrás das atas. Na primeira eleição, por exemplo, o Maduro ganhou do Capriles com 1,5% dos votos, muito próximo. O Capriles foi para a televisão, chamou a rede de TV com uma pasta debaixo do braço e disse que ali estavam as provas da fraude. Tais provas jamais foram vistas e nunca apareceram. A procuradora Luiz Ortega, por exemplo, que veio ao Brasil, foi recebida como uma heroína pelo Janot, tal. Se o procurador tivesse procurado, ele saberia que ela não é uma heroína. Ela hoje mora na Colômbia. Para entendermos um pouco a Venezuela, porque é muita gente falando, gente que nunca esteve lá, né? Nas 2 eleições, só como é que funciona a brincadeira, que não é tão diferente. Nas 2 eleições, Maduro versus Capriles, a Odebrecht, brasileira, doou 30 milhões de dólares para a campanha de Maduro, mas também doou 15 milhões de dólares para a campanha do Capriles. Isso jamais é dito aqui, que é como se fosse, só tem um, não é isso. Nas legislativas, que são de 2 em 2 anos, a Odebrecht doava 2,5 milhões de dólares para os candidatos chavistas, do chavismo. Isso lá não era crime, eu não sei como é que está agora. Era uma infração sujeita a multa fiscal, não dava cadeia, etc, etc. Para entender o que aconteceu, a Odebrecht, em 19 anos, faturou na Venezuela 24 bilhões de dólares e era o maior empregador do país, com 30 mil empregados. Fez metrô, fez um escambau lá. E não tinha nada, a Odebrecht Venezuela não tinha nada a ver com petrolão, com refinaria, nada. Por que entrou na dança da Lava Jato? Porque o departamento, o DOJ, queria pegar chavistas para impor sanções, etc, etc. Por isso foi jogada e arrebentou a empresa brasileira, que faturava 24 bilhões de dólares, mas não tinha nada a ver com isso. E para procurar corrupção na Venezuela, não precisa procurar, está lá. Venezuela, e não é como aqui, lá não tem a cobertura de, aspas, privatizações, PPPs, orçamento secreto, não, é na caixa, é na mão grande, é na tora, como se diz, né? E para entender um pouquinho mais a Venezuela e como é que esses processos se avolumam, antes do Hugo Chávez, 2 partidos basicamente se revezavam no poder. Saía um, entrava outro. Era a Ação Democrática e o Partido Social Democrata Cristão, chamados adecos e copeianos ou copeicos. Para você ter uma ideia, gente, quando eu estive lá a primeira vez, em março de 2002, não existia imposto de renda. A Venezuela não tinha imposto de renda. O Hugo Chávez chamou gente da Receita Federal do Brasil para criar o sistema tributário lá. Não existia. Né? Por quê?
A Venezuela, ele me lembra um livro, se eu não me engano, acho que é do Saramago, Sérgio me corrige, Jangada de Pedra, que é um país que descola de algum lugar, vai caminhando pelos mares do mundo. A Venezuela é um país árabe que está ali entre os Andes, escolado nos Andes, e está ali no Caribe. Tem mais de 303 bilhões de barris de petróleo pesado, que é exatamente o petróleo que os Estados Unidos usam. E os Estados Unidos estão em baixa das reservas com 66 bilhões de barris. A PDVSA, que é a petroleira venezuelana, tinha em território norte-americano 6 refinarias, chamada lá de Citgo, e 17 mil postos de gasolina na costa leste dos Estados Unidos. Depois, Guaidó, etc., impôs um controle. Quem quiser fazer negócio com a Venezuela tem que conversar com o Departamento do Tesouro norte-americano. Tem a segunda maior reserva de bauxita do mundo, sem enxofre, que é poluente. 5 maiores reservas de carvão do mundo. Tem ouro, diamante, água e tudo isso em abundância. Então, esse é o quadro, de uma maneira geral, da Venezuela. Hoje, com as rearrumações geopolíticas, tem o apoio da Rússia, da China, do Irã também, e isso ajuda a entender um pouco esse frenesi todo antes de você ter como tecnicamente saber o resultado. Tanto quem declara a vitória como quem declara que houve fraude tem que esperar as atas. Hoje deve aparecer, ou não aparecer, não apareceu ainda, o tal resultado confirmado nas atas. Aí nós saberemos o que se passou ou não. Isso é um resumo da ópera. E aí, Jânio, o que você acha disso? Bom, antes de tudo, vamos lembrar que se trata de um país latino-americano, né? O que começa explicando essa atrapalhada toda lá em termos eleitorais. E depois lembrar que eles também, os venezuelanos, adotam a teoria do Steve Bannon, de que você, atacando o processo eleitoral, abre o melhor caminho para chegar a um golpe de Estado, para chegar ao poder de maneira irregular. Não é uma coisa original, mas ele reuniu constatações a respeito, e isso foi usado nos Estados Unidos pelo Trump, foi usado no Brasil pelo Bolsonaro. Acham alguns que foi usado também na Hungria, mas eu não concordo ou não tenho informação suficiente para negar categoricamente. E veio a ser usado ultimamente na Argentina por esse exemplar de sensatez, de inteligência, de bom senso, que é o jovem Milei. Então, a mim nada surpreendeu. Vivi muito mais do que precisava para constatar que esse é um traço histórico e futurístico da América Latina. Como cético, eu me sinto muito confirmado. A América Latina, como o Brasil, não nega o ceticismo, não. Vamos... Diga. Uma coisa que é o seguinte, o governo Lula, o Brasil está numa situação delicada, que você tem do lado a rearrumação geopolítica, da qual o Brasil é um dos líderes, etc., etc., e do outro lado você tem o outro bloco,
Então, todas as pressões que a gente viu e está vendo até agora continuarão até que se tem, e usando isso para desgaste político, né? Então, a gente está acompanhando o noticiário da semana, assim como foi no início da guerra de Gaza, como todos os eventos são jogados aqui dentro e vira esse. De que lado você está? Está com esse ou está com aquele? Está com esse ou está com aquele? Mas eu depois quero saber do Chico Buarque, viu, gente? Antes de entrar em área. Pois é, eu ia pedir ao nosso nobre D'Artagnan para falar sobre esse último livro do Chico. Bora, Sérgio. E aí, meu amigo? O livro do Chico, que é o Bambino a Roma, ou seja, Menino em Roma, Garoto em Roma, e é uma delícia. É um livro. O Chico pensava em fazer chegou a pensar em diário, fazer diário, mas desistiu e acabou fazendo esse livro de memórias, em que a imaginação trabalha bastante, embora ele jure que aquilo aconteceu de verdade, eu acredito. E é a história dele entre 53 e 55, entre 9 e 11 anos de idade. Ele morava em São Paulo, ele veio para o Rio, pegou um navio para Gênova, um navio Giulio Cesare, desceu em Gênova, foi para Roma e lá foi matriculado numa escola chamada Notre Dame Institute, que era uma escola para imigrantes americanos, e o pai dele estava dando aula na universidade em Roma. E ele foi com os irmãos todos para lá, a família, e conta esse período de 2 anos que ele se adaptando à sociedade romana, aquela Roma ainda um pouco de filme neorrealista, né? Recém saída da guerra, e ele se relacionando com os amigos, se apaixonando pela primeira vez por uma menina, e no cinema jogando bola, jogou até beisebol. E então, é muito curioso, porque a infância do Chico é um pouco a infância que ele teria aqui no Brasil. É engraçado isso, né? Que criança, ela pratica certas coisas, esporte, brincadeira, que são as mesmas em qualquer país, sobretudo num país latino como a Itália. Então, ele jogou futebol, ele levou uma bola de futebol drible daqui para a Itália, ele fez amizades assim com determinados garotos, dos quais ele lembra o nome até hoje, o que é fantástico. E ele, nos anos seguintes, quer dizer, uns 20, 30 anos depois, ele começava a lembrar de cada um deles e a imaginar, a conjecturar o que eles teriam feito, que estariam fazendo naquela época. Será que fulano foi para a guerra do Vietnã? Será que fulano está vivo ainda? O que aconteceu com aquela menina pela qual se apaixonou? E é curioso porque as coisas que ele passou a velar em filme, música, eram as mesmas que eu ouvia aqui mais ou menos na mesma época, no começo dos anos 50. Um grande sucesso lá de filme era o Lili, por exemplo. As garotas do meu tempo adoravam Lili. As Garotas na Itália também. Um filme com a Lely Caron, um musical, um filme. É uma novelinha chamado filme de menina moça, né? Com a Lely Caron e o Mel Ferrer. E as meninas se amarravam naquele personagem. E a música Hailili, Hailili Halô, com a valsinha, foi um sucesso estrondoso. E tocava em tudo quanto era lugar, como aqui. E o Chico se apaixonou pela Lely Caron, que muita gente talvez lembre hoje por causa de outro filme que ficou na história, que é uma Sinfonia de Paris. Ele achava que certas moças pela qual ele se apaixonou eram parecidas com a Lely Caron. Quer dizer, havia uma transferência feita pelo Chico. E ele achava, vou falar assim, a cara da Lely Caron não era, não. Ele próprio reconhece que não era, mas era uma fantasia que ele criava. Esse filme ele falsificava a carteira também, para enganar o bilheteiro no cinema, para entrar em filme proibido. Ele também se encantou com os seios da Martine Carol, atriz francesa, que aparecia nos filmes daquela época tomando banho de leite de cabra.
É uma história, eu me identifiquei muito com aquela história do Chico, porque aquilo que ele fez eu fui fazer aqui no Brasil, eu e meus amigos. O Chico tem uma história particularmente fantástica, que eu acho, sobretudo para quem gosta de cinema, é que numa festa, se eu não me engano, era no colégio em que ele estava, ele, de olho numa menina que ele chamava de Sandy Ellen, que foi a inspiradora do primeiro livro, que todo mundo pensa que o primeiro livro do Chico foi Fazenda Modelo, né? Não, no primeiro livro do Chico, que não foi publicado, ele escreveu quando entre 9 e 11 anos, era um livro que chegou a ter 200 e poucas páginas, que era em louvor dessa menina, a tal de Sandrine, Sandrine, o nome dela, que também achava parecida com a Lely Caron. E esse livro ele escreveu em inglês, direto em inglês, como nunca foi publicado. E aí o que acontece? Ele guarda esse livro, podia ter guardado para publicação posterior, mas não guardou, ficou com o livro guardado. E esta menina, ele estava numa festa, tentando olhar para ela, paquerando, coisa e tal. Aí uma moça, bem mais velha do que ele, para você ter ideia, ele tinha o quê? 11 anos, e essa moça, eu descobri depois, ela tinha 32 anos. Muito bonita, levantou-se, foi conversar com ele, falou, você que é o brasiliano, porque ele era muito amigo do filho dela, Carlo. Você é do Brasil, tá? Eu tenho uma ótima história, adoraria conhecer o Brasil, porque quem me falou muito bem do Brasil foi meu amigo Orson Welles, que veio, tinha estado aqui, passou aqui 6, 7 meses filmando, e falou de Grande Otelo, cantou uma marchinha, um samba de carnaval, que ela tinha guardado na cabeça, e aí ela tirou ele para dançar. Pegou ele para vir dançar comigo. Dançando o quê? Hailili, Hailili, Hailô, a música do Lili. Que ele não aguentava mais ouvir, porque tocava tanto toda hora. E aí ele enlaçou ela pela cintura, e ele era pequeno, tinha 11 anos, ele disse que ficava à altura do seio da moça. E ali dançando, coisa e tal, etc. E quando ele finalmente acabou a dança, ele sentou, ela foi para a mesa dela, ou para as poltronas onde ela estava. A mãe dele, do Chico, da Maria Amélia, perguntou para ele assim, com quem você estava dançando? Como é que você conseguiu dançar com ela? Ela era simplesmente a atriz Alida Valli, que era uma das mulheres mais lindas do cinema italiano naquela época. Sim, fantástica. Fantástica. Que todo mundo... Linda! O Danilo, põe uma foto da Alida Valli aí, para a gente ver. Ela tinha uns olhos impressionantes, ela era linda, linda. Olha lá. E ela trabalhou com os diretores mais importantes do cinema italiano. Ela trabalhou com Visconti, ela trabalhou com Antonioni, ela trabalhou com um bando de diretores, todos os diretores importantes. Até Bertolucci ela trabalhou. E aí Aí o menino lá, o Chico, não acreditou que fosse ela, depois certificou que era, e ficou muito mais amigo ainda do filho dela, evidentemente, para ter oportunidade de encontrá-lo outras vezes. Mas a dança foi só essa. E a Alida Valli, que a gente conhece aqui mais, ela trabalhou até com Hitchcock, a gente conhece mais ela do Terceiro Homem. Terceiro Homem. Terceiro Homem. Ela é o papel... O Joseph Cotter. Exatamente. E foi quando ela veio ao Brasil em 62 para fazer um filme dirigido pelo argentino Leopoldo Torrenilson, chamado Homenagem à Hora da Sesta. E eu estive com ela aqui no Rio, e, claro, não posso perder a oportunidade de conversar com ela e fazer uma entrevista. Dançou? Eu queria ver os olhos. Dançou, não? Não dancei, não tive essa aventura, embora eu já ficasse mais acima dos seios dela, entendeu? Do que da altura. O filme foi rodado aqui no Rio, e eu fui lá porque eu queria, sobretudo, fazer uma pergunta para ela, sanar uma dúvida e olhar aqueles olhos de perto, né? Era o seguinte, ela, como no Terceiro Homem, todo mundo dizia que o Terceiro Homem era um filme, embora fosse um filme dirigido pelo inglês Carol Reed,
ele teria sido dirigido mais pelo Orson Welles, que o filme era muito influenciado pelo cinema de Orson Welles. Então, dizia, o Orson Welles estava lá, participou do filme, dirigiu o filme e tal, comandou a direção. Pá. Aí eu perguntei a ela, vem cá, como é que foi o Orson Welles? Ele tomou conta do filme mesmo? O filme é muito influenciado por ele. Aí ela falou, não, ele filmou 5 dias, você vê como é que nós críticos de cinema somos enganados. Ele trabalhou 5 dias e depois foi para Bangkok fazer um filme como ator também. E aí eu falei, puxa vida, você vê a gente achando que o Orson Welles tinha uma presença maior no filme, mas não tinha. E então, sanada a minha dúvida, ou seja, o Orson Welles, ao contrário do que a gente supõe, não tinha nada a ver com a direção do filme, e eu fiquei só admirando aqueles olhos maravilhosos que ela tinha aqui. Belíssima, belíssima. Sim. Mas, Bob, o que mais você tem aí para gente? Olha, há uma semana nós falamos aqui da venda da Sabesp como uma plataforma de um projeto político e econômico de um grupo. Especificamente, nós estamos falando da pré-candidatura ou pré-pré-candidatura do governador Tarcísio de Freitas. Privatização não por necessidade e interesse público, mas como alavanca de poder para grupos econômicos e políticos. Isso está acontecendo no país afora. Bens de extrema utilidade, água e energia, se tornando negócios privados, onde o real objetivo é o lucro de grupos econômicos e políticos que se retroalimentam. No dia 12 de dezembro passado, aqui no canal, e 3 dias depois na casa do Jânio, exatamente no Rio de Janeiro, nós falamos e relatamos um estranhíssimo negócio proposto pela Prefeitura de Salvador, né, envolvendo a Embasa, empresa de água e saneamento. Estava claro ali o desejo do grupo do prefeito, Bruno Reis, de privatizar esse serviço, da mesma forma como parte de um projeto político e econômico. Nessa semana, aí em Salvador, o prefeito Bruno Reis confirmou o que havíamos dito e deixou isso claríssimo em uma entrevista que o Danilo tem aí no ponto. Aí eu volto para falar mais algumas coisas disso, mas o Danilo tem essa entrevista aí no ponto. Vamos ver e ouvir, é importante, vá. Primeiro, sobre o saneamento, eu, com todo desprendimento, pensando nas pessoas, desde o início do meu mandato, vim em negociações com a Embasa. Primeiro no governo de Rui Costa, depois no governo de Jerônimo. Fiz de tudo para que esses entendimentos pudessem ter ocorrido, que era, chegou a avançar, vocês lembram, eu mandei para a Câmara a atualização do Fundo Municipal de Saneamento, por sugestão do governo do Estado. Cheguei a receber a minuta do contrato. Quando chegou no final do ano, o governador decidiu não celebrar o acordo. Imagino eu, porque a prefeitura ia receber 500 milhões de reais de encontro de contas que existem, tendo em vista que a concessão está desde 2013 vencida sem renovação, e aí decidiu abortar as conversas. Nós autorizamos, teve uma provocação de manifestação de interesse privado para estudar qual é o melhor caminho para a concessão do sistema. A prefeitura não tem condições de operar a água e esgoto, mas esse estudo é que vai apresentar qual é esse caminho. Nós já autorizamos, ele vai ser elaborado, não tem qualquer custo para a prefeitura. Depois de apresentado, que a gente vai decidir qual é o melhor caminho. E vai até, junto com o Plano Municipal de Saneamento que nós elaboramos, subsidiar a prefeitura, caso essas negociações venham ser retomadas no futuro com o governo do Estado, ou caso a prefeitura vá seguir um caminho sozinho. Mário, antes de eu falar, eu queria que você que conhece isso tão profundamente, que você governou a cidade, dissesse o que você pensa disso, e aí eu resumo essa ópera. As pessoas... Olha, o que acontece é o seguinte, houve realmente uma tentativa e os dirigentes da Embasa chegaram a
o entendimento de que o Estado deveria 500 milhões de reais à Prefeitura de Salvador. O governador Jerônimo brecou, disse que esse número não existe. E o prefeito agora, como uma forma de pressionar ou para receber o dinheiro ou para ir adiante e trazer um grupo empresarial para dirigir, manipular, operar a Água e Esgoto de Salvador, ele está fazendo esse tipo de coisa e realmente já lançou isso e tal. Mas acontece que Salvador pertence à região metropolitana de Salvador, criada, aliás, quando seu criado aqui era secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia. E não é possível que nenhuma cidade pertencente a uma região metropolitana possa, independente das demais, tomar a iniciativa e dizer: olha, quem vai operar a água e esgoto agora somos nós. Então, na realidade, o que Bruno Reis está fazendo é uma ameaça, é um blefe e uma tentativa. Né? Ele chegou a contar com esse dinheiro, que seria um dinheiro super bem-vindo. 500 milhões de reais não é brincadeira, e não é brincadeira também para o Estado desmobilizar, ter esse dinheiro e dizer: olha aqui, vamos passar para poder a gente repactuar o acordo. A Prefeitura não tem a menor condição de operar isso. Nenhuma empresa privada entraria nisso com condições de fazer. É bom lembrar que Salvador hoje tem quase 3 milhões de habitantes, com um sistema complexo, inclusive por conta de tubulação antiga, por conta de pirataria, de roubo de água, por conta das ladeiras, da topografia da cidade. Uma empresa vai chegar e dizer: não, olha aqui, nós vamos operar, passe para a gente, vamos fazer. Isso para mim tudo parece um blefe muito mal dado e com um termo, eu achei o prefeito, que não é o normal dele, um pouco arrogante em relação a isso. Mas o resumo dessa ópera, uma parte do que eu ia dizer você já disse, que é o seguinte, que legalmente não pode fazer, porque isso tem que ser o ente da região metropolitana de Salvador, não pode fazer sozinho. O resumo da ópera, do que a gente disse em dezembro e agora, é o seguinte: a prefeitura queria trocar uma dívida de quase 4 bilhões por esse crédito de 500 milhões. Né? E quanto à privatização, a Salvador tem uma das maiores índices de cobertura de águas e esgotos do país. Inclusive, a meta, chamado marco regulatório, foi atendido há 2 anos já. E quem vai privatizado, nenhum vai para as quebradas, porque lá não tem lucro, entendeu? Se alguém tem capacidade de investir, de fazer o que falta fazer, não creio eu, nem é o comum acontecer, né? Basta ver o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, no caso da Sabesp. Como é que foi feito? O governo, para poder o governo fazer o que fez, teria que ter aprovado uma mudança na Constituição, porque a legislação de São Paulo, a Constituição de São Paulo não permite, não proíbe que seja feito da forma que foi feito. O que fez o governo Tarcísio? Que tinha, inclusive, maioria para aprovar uma mudança. Ele distribuiu 313 milhões em emendas para 59 deputados e, assim, conseguiu bypassar isso. Há representações várias, inclusive uma delas foi cair no TCE, que é um órgão legislativo, que auxilia o legislativo. O conselheiro, no caso, era Robson Marinho, que desqualificou a representação, alegando a inexistência de elementos. Tinha sido um minucioso estudo, tinha sido feito pelo Sindicato de Águas e pelo Ondas, etc., mostrando que o preço deveria ser não R$ 67,00, mas quase o dobro, R$ 103,00. Robson Marinho, um dos fundadores do PSDB, o que aconteceu com ele? Ele tinha ficado 7 anos anteriores afastado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por quê? Investigado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro durante esquema de recebimento de propinas no caso da Alstom francesa. Ele tinha uma conta na Suíça de 3 milhões de dólares. O caso prescreveu, ele voltou e não aceitou julgar esse caso da forma pedida.
Esse escândalo foi conhecido como Trençalão Tucano. É isso. Dito isso, e percebendo o que está acontecendo na área de energia, que você conhece tão bem, Mário, você que trabalhou inclusive no setor, essa privatização a toque de caixa de muita coisa, água e tal. Eu queria ouvir, sabe o quê? Uma fala do Emílio Odebrecht, um depoimento à Lava Jato, que ficou inédita praticamente, totalmente nas televisões, naqueles editoriais que lembram Moisés e as Tábuas da Lei, nas manchetes. É uma espécie de autópsia no sistema político, etc., do Brasil. Pena que ele não reveja isso agora, quando querem construir a Nova Honor, Nova Odebrecht, quer construir espigões ali na frente da Praia do Buracão e etc. Mas acho que é útil a gente ouvir, porque isso é inédito quase sempre no Brasil. Nenhuma televisão mostrou isso à época. É o depoimento à Lava Jato que ajuda a entender tudo isso. O Danilo tem aí no ponto. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos, que eles queriam. Ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. É isso. Qual é a surpresa que tem? E aí, Jânio? Diga aí, o que você acha disso? Olha, eu não tenho informação, não tenho acompanhado, não acompanhei em momento nenhum esse assunto da Embasa. A minha visão sobre, genericamente, o fato visto genericamente, é a mesma em relação às privatizações em geral no Brasil. As exceções à regra da suspeição, no mínimo, e da corrupção, muito provavelmente, as exceções são muito poucas. E insignificantes, considerado tanto o número delas, como a importância financeira que têm. Então, mesmo sem informação maior, melhor, e quase não, limitada mesmo ao que o Bob informa, eu devo dizer que, por ser uma questão de privatização de algo valioso no Brasil, eu, no mínimo, ponho no arquivo das suspeições, no mínimo. E não tenho informação para ir além disso. E olha, Eu queria fazer uma observaçãozinha, um acréscimo, não sobre o que o Jânio falou, mas ainda sobre o Chico Buarque, porque quando Getúlio se suicidou, ele estava morando lá. E foi uma comoção, os jornais todos deram manchete, e ele, no dia seguinte ao suicídio e ao noticiário todo, ele foi recebido como herói, cumprimentado, parecia que tinha morrido o pai dele, entendeu? na Itália. Na Itália, é incrível a repercussão da morte de Getúlio. E outra coisa, ele... Fala.
a propósito do paralelismo da sua infância, juventude, adolescência aqui no Brasil e a do Chico lá na Itália, o livro também me trouxe uma lembrança curiosa. É que o caso a que ele se refere da morte de uma moça, alguma coisa, Mateus, algum por aí. É a Vilma Montese. Talvez isso. Esse caso repercutiu muito no jornalismo brasileiro, sem haver nenhuma razão para isso. É uma coisa estranhíssima, mas despertou um interesse enorme aqui, um corpo de uma moça que aparece morta na praia. Ninguém sabe quem é e tal, o que é, por que foi, etc. E o Chico se refere a esse acontecimento. Ela virou uma Ida Curi. Ele na Ela virou uma Itália. Ida Curi italiana, né? Mas aqui eu fazia um curso e ia muito cedo, de manhã, muito cedo, ia de ônibus para uma pista lá na Avenida Brasil e ia lendo no ônibus. Eu comprava sempre um jornal para ir lendo no ônibus e lia essa história da investigação lá, quem é a moça, por que não estava inteiramente vestida, e, enfim, de que é que morreu, como é que apareceu na praia. Não havia sinais na praia que explicassem a presença dela. Eu ia lendo essa coisa todo dia, porque ia ser um assunto comentado naquele dia por todas as pessoas que lessem jornal ou ouvissem certos noticiários de rádio que se referiam a esse caso e tal, como de grande curiosidade brasileira. Foi um escândalo na época. Nunca soube por que essa curiosidade. Não, o escândalo na época envolveu, inclusive, até a Lida Vale. Aí você tem outro elemento de ligação nessa história toda, que ela namorava o Piero Piccioni, que era um músico. E é curioso isso, né? Essa mistura de elementos todos. Você pega o músico, a Lida Vale, o caso da Vilma Montese. E para dar continuidade até hoje, o Chico Buarque. E de repente Olha, nosso tempo, infelizmente, esgotou. Esse assunto que Bob colocou aí do depoimento de Emílio Odebrecht, eu acho que ele merece a gente depois conversar um pouco mais, porque o que ele mostra na realidade era aquela perplexidade assim, olha, a vida toda política brasileira se jogou de uma forma. Todo mundo sabia, todo mundo participava. E fazia de repente muda o jogo. Pô, mas muda o jogo sem avisar, né? E vai se buscar quem jogava antes. É mais ou menos por aí, mas isso vai ficar para o próximo número. Agora, eu estava pensando aqui, Sérgio, Augusto, eu assisti esse dia de novo um filme muito bom, dirigido por Stanley Kramer, O Julgamento em Nuremberg, com Burt Lancaster. Montgomery Clift. Montgomery não. Judy Garland. Judy Garland, exatamente. Ele é muito interessante porque não é aquela coisa de mostrar os nazistas miseráveis, todos, não sei o que. Ali, sobra para todo mundo. E eu achei isso, rapaz, de uma atualidade, a gente ter essa visão, porque quando se fala, por exemplo, em democracia,
né? A Venezuela, eu não conheço a Venezuela, nunca fui, não sei, e não estou interessado nisso, mas eu fico pensando o seguinte: a Venezuela é uma democracia cruel, miserável, etc. A Arábia Saudita é assim com os Estados Unidos. A Arábia Saudita matou um jornalista com cidadania americana no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Houve, porque ele era jornalista, inclusive acho que do New York Times. Depois, olha, todo mundo caladinho, porque a Arábia Saudita tem o petróleo, tem a grana, e aos Estados Unidos interessa. Então, uma coisa que eu gostaria muito de discutir é essa relatividade da democracia, quais os padrões, etc, etc. Mas, E o que é e o que não é antidemocrático. pois é, agora veja bem, vamos ter reprise amanhã às 19 horas. E uma ótima notícia: na próxima semana estaremos nós quatro juntos, ao vivo, transmitindo aí direto do Rio de Janeiro. Então, Jânio, queridíssimo, Bob, Sérgio, muito obrigado. É ótimo participar dessa hora com vocês. E na próxima semana nós vamos poder nos abraçar, conversar e estarmos juntos. Tchau, pessoal. Jânio. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Até Ao semana. Ica. Ao Ica.